E eu gostaria de ministrar hoje sobre elas, né? 3 histórias de tempestades, que são figuras e metáforas das adversidades, dos problemas, desse tempo que nós estamos vivendo. Então, ao analisar, ao ler essas 3 tempestades, nós vamos tirar lições preciosas, princípios valiosos para nós aqui. Então, eu queria falar, primeiro tem a tempestade que Deus manda, a tempestade que Deus permite, e tem a outra tempestade que às vezes é inexplicável, mas Deus se revela. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, e nós vamos ler, não vai dar para ministrar sobre todos os textos, né? Mas essas 3 tempestades que a Bíblia nos ensina. A primeira está em Jonas, o livro do profeta Jonas, lá no Velho Testamento, capítulo 1. A tempestade que Deus manda. Por que Ele manda? O que acontece? Qual o objetivo? Qual o propósito que Deus envia uma tempestade sobre alguém? Então, Jonas capítulo 1, verso 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então o texto aqui é claro, Deus mandou o vento, Deus mandou a tempestade sobre aquele navio que estava o profeta Jonas, porque ele estava fugindo de Deus, ele estava desobedecendo à vontade de Deus. O Senhor mandou ele ir para uma cidade pregar, mas ele foi para outra, ele pegou o navio para outra, bem longe, lá para o fim do mundo. E o texto diz que Deus lançou sobre o mar o forte vento. Aí veja os versículos 5 em diante. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Os pagãos oravam e o profeta dormia. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe,
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Amém. Quando Deus envia a tempestade, quando os seus filhos estão desobedecendo, quando os teus filhos estão fugindo, quando nós estamos andando em caminhos errados, caminhos de morte, quando a gente está em rebeldia, contrários à vontade de Deus, quando Deus envia a tempestade vem como uma disciplina, uma correção, não para nos matar, mas para nos salvar. Então, quando alguma coisa dá errado, quando vem alguma adversidade na sua vida, quando acontece algo e você estava andando e de repente está bloqueado o caminho, parou, primeira coisa que você tem que pensar: será que Deus está me corrigindo? Será que eu estou andando dentro da vontade de Deus? Será que o Senhor está mandando isso aqui, isso que está acontecendo? Um desemprego, uma doença, uma crise conjugal, familiar, um problema qualquer que seja. Será que Deus está mandando isso para que eu possa me acordar? Porque observe que no meio da tempestade são os pagãos que oram e o profeta está no sono da indiferença. O profeta está lá indiferente, frio, distante, fugindo. É o sono da fuga, é o sono da irresponsabilidade, da rebeldia. Ele está fugindo, e Deus vai ao encontro, porque de acordo com Hebreus capítulo 12, Deus disciplina o filho que ama. Todo pai disciplina o filho porque ama, e a disciplina no momento causa tristeza, mas depois a disciplina gera um fruto maravilhoso de paz, de bênção e de alegria. Então, tempestades, quando são enviadas por Deus, vem como disciplina, correção, vem para acordar, para despertar o filho dele, o profeta dele, e vem para salvar os pagãos. Eu tenho visto nessa pandemia mais gente não crente buscando a Deus e muitos crentes não buscando a Deus. Eu tenho visto muitos crentes curtindo, o pessoal está sofrendo, está morrendo, e muitos não crentes que não buscavam a Deus estão buscando, estão clamando, estão pedindo, estão orando, estão necessitados, e muitos estão dormindo lá embaixo no porão, fugindo, o mundo acabando, e muitos no sono da indiferença, da frieza, da irresponsabilidade. Observe que aqui nesse capítulo não é um capítulo irônico, o texto é escrito com ironia. Veja o fervor dos pagãos, veja a bondade dos pagãos. Os pagãos querem salvar Jonas, os pagãos querem preservar Jonas, e Jonas está lá com o coração duro, e você vai ver, Jonas só vai orar na barriga do peixe. No navio ele não ora nenhum momento, ele vai orar lá na barriga, lá no fundo do peixe, no fundo do abismo. Aí ele acorda para a vida, aí ele ora, e ele invoca o Senhor, aí ele clama ao Senhor no capítulo 2, no ventre do peixe, porque a tempestade também revela o que está dentro do coração. E o coração dele estava a obstinação, a rebeldia, a indiferença. O coração dele estava a sensação de que ele sabia mais do que Deus. Está lá no capítulo 4, ano passado eu preguei aqui o livro inteiro de Jonas. Mas aqui, Deus envia, às vezes como disciplina. Deus está disciplinando, Deus está chamando a atenção, Deus está despertando. O hino que a gente canta, as versões em português, Amazing Grace, graça incrível, graça maravilhosa, o hino mais famoso dos Estados Unidos, da língua inglesa, composto por um inglês, John Newton. Ele era um dono de navio negreiro, ele ia para a África, pegava os negros e trazia no século XVIII para vender. Ele era um homem cruel, criado no Evangelho, mas se desviou e virou um homem cruel. Num dia, numa tempestade terrível, quando ele achou que ia morrer, naquela tempestade,
Deus falou com ele. Deus falou com ele: você está aqui à beira da morte, você não está preparado. Aí o John Newton clamou a Deus. Vivia como ímpio, duro, indiferente, cruel, só querendo ganhar dinheiro, ficar rico, e esqueceu tudo que aprendeu na infância. Mas na hora da tempestade, no meio do barco, no meio do mar, ali ele clamou a Deus, e Deus preservou a vida dele, e daí ele se converteu, e compôs Graça Maravilhosa, que salvou um miserável como eu. Eu era cego e agora vejo, eu estava perdido e fui achado. Graça maravilhosa de Jesus. Deus manda a tempestade para salvar. Deus manda a disciplina para acordar. Deus manda a tempestade para nos fazer sair desse sono, dessa letargia, dessa frieza. Quando pagãos estão buscando mais a Deus que crentes, que cristãos, é hora de despertar. Quem sabe Deus está mandando uma tempestade na sua vida, para que você acorde, para que você comece a orar, para que você comece a clamar, para que você dobre o seu joelho, para que você mude de vida, para que você conserte a sua vida na presença do Senhor, para que você venha e se volte para Ele. Deus manda. Segunda tempestade, irmãos, no Novo Testamento, Atos capítulo 27, o capítulo inteiro fala dessa tempestade. Atos capítulo 27, essas são as tempestades naturais, aquela Deus mandou, essa Deus permite. Há uma diferença entre a vontade diretiva e permissiva de Deus. Há pouco tempo eu dei um estudo sobre isso. A vontade diretiva, permissiva e soberana de Deus. É muito claro na Bíblia. Deus não mandou vírus, Deus não manda o mal. Deus permite, por causa do pecado que entrou no mundo e fez com que a terra fosse amaldiçoada, o universo entrasse em desequilíbrio. Então, Deus deixou o universo se desconectou, e aí o pecado maculou a boa criação de Deus, e o universo tem leis naturais. Às vezes Deus revoga, quando faz o milagre, às vezes Deus deixa seguir o rumo natural. E em Gênesis capítulo 8, verso 22, depois do dilúvio, Deus falou para Noé, olha, é o seguinte, Noé, a lei natural, vai ter sementeira e colheita, vai ter frio e calor, vai ter inverno e verão, vai ter dia e noite. Essa é a lei natural. Esse é assim que rege o universo. Existem as leis naturais. E aqui em Atos 27, Deus não mandou a tempestade para corrigir o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo a vontade de Deus. Deus falou que ele tinha que pregar em Roma, pregar para César, o imperador, e ele está obedecendo a Deus. Só que nessa viagem, ele enfrenta tufão, ele enfrenta tempestade, naufrágio, e ele está fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que eu estou fazendo a vontade de Deus, não vai dar nada errado, tudo vai ser tranquilo, a viagem vai ser tranquila, a viagem vai ser rápida. Não, e o texto vai dizer o que aconteceu. Atos 27, versículo 11. Atos 27, versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar.
Versículo 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Lucas está com Paulo, ele está escrevendo aí na primeira pessoa do plural, ele estava lá. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, presta atenção, senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Paulo já tinha navegado, Paulo conhecia os mares, Paulo falou: não vá navegar, não é tempo de navegar. Esse é tempo de tempestade, de vento forte, não é tempo da gente navegar. Essa é a lei natural da vida, é o bom senso, é a probabilidade. Mas eles não ouviram o bom senso, não ouviu a probabilidade, eles não ouviram. Paulo, vocês não deviam ter ido, mas, verso 22, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Irmãos, existem coisas na vida que são naturais, as leis naturais. A lei da gravidade é uma lei do universo. Se você quebrar a lei da gravidade, você vai cair, você vai quebrar, você vai se machucar. Foi isso que o diabo falou para Jesus: quebra a lei da gravidade, pula do templo e manda o anjo te pegar. Foi você tentar contra Deus, Satanás. Isso é você ir contra as leis naturais que Deus estabeleceu. Existem coisas que são absolutamente naturais na vida, que Deus já criou, e até por causa do pecado de Gênesis 3, que diz que a terra vai produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas, por causa do pecado, é assim. Você já observou no Salmo 91, que fala da proteção de Deus, fala assim: Ele vai te livrar do terror noturno, da peste que voa ao meio-dia, da mortandade. O que ele está falando? Que a vida nesse mundo caído é cheio de praga, de vírus, de peste. Sempre foi assim, sempre foi assim. É assim porque o universo se desequilibrou quando o homem se separou de Deus e a terra foi amaldiçoada. Agora o Senhor está redimindo, mas as marcas do pecado ainda estão aí. É a lei, é natural. Se você não cuidar do seu corpo, se você não se aquecer no inverno, você fica gripado, porque é assim que funciona. É assim que é o nosso corpo. Se você não cuidar, se você não se alimentar bem, se você não cuidar do seu corpo, você vai ficar suscetível a ficar doente. E é assim a vida. E Paulo diz para eles: olha, meus irmãos, vocês não deveriam ter ido nesse tempo, não é um tempo próprio para navegar, não é um tempo para fazer isso, mas vocês não me obedeceram, não seguiram. Existem coisas na vida que são naturais. Tem gente que: por que o meu avô, meu pai está sofrendo tanto? Está escrito, a vida é 70, 80 anos, passando disso é enfado e canseira. O nosso corpo é um corpo corruptível, é mortal. Paulo diz: o nosso corpo vai envelhecendo, vai definhando, é natural. Billy Graham, hoje faz 3 anos que Billy Graham morreu, o maior evangelista da história. Ninguém pregou o evangelho para mais pessoas. Billy Graham morreu com 99 anos. Com 80, ele já não aguentava mais pregar. Doença de Parkinson, câncer na próstata, problema respiratório, problema no cérebro. Você vai ver o Billy Graham reclamando, é o homem que mais pregou o evangelho. Eu poderia chegar e falar: por que Deus... É natural, meu irmão. Você viajou 185 países, você teve uma vida altamente intensa, você usou o seu corpo até para a glória de Deus, mas isso não assegura. Paulo viajou de navio 3 vezes, naufragou.
Ele chega ali na ilha de Malta e 276 pessoas salvas. A cobra vai morder logo Paulo. Você entendeu? E você não vê Paulo, você não vê Pedro. Por quê, Senhor? Por quê? Porque é natural, é a vida. A vida nesse mundo caído é assim. A vida é assim. Se você teve uma família que te deu condições, que você estudou em boas escolas, você teve boas faculdades, a probabilidade que você tenha um bom emprego é muito maior do que aquele que não teve acesso. A probabilidade desse mundo é assim. Essa é a lei natural, é assim que Deus estabeleceu. Não Deus estabeleceu, mas o pecado causou isso. O pecado causou isso nesse mundo. E Paulo aqui, ele não fica questionando: ah, Senhor, por que essa tempestade? Se eu estou fazendo a tua vontade, se eu estou lá, por que tanto sofrimento? Porque a gente passou dias e noites sem ver o sol, a lua das estrelas, essa tempestade encobriu tudo. É a vida. É a vida. É a probabilidade. É a lei natural. Agora, é nessa hora, no meio da tempestade, que a fé faz toda a diferença. É nessa hora que o homem de Deus ouve a voz do Senhor, e o anjo passa no meio da tempestade e diz assim: Paulo, não temas, porque pode vir a tempestade que vier, Jesus está com você. E Paulo, Deus ouviu sua oração, e pela sua oração todos os marinheiros desse barco serão salvos da morte, porque você é de Jesus, aleluia. O Sartre, filósofo, dizia assim: a questão da vida não é saber o que a vida fez de você, a questão é o que você faz com o que a vida fez com você. É como você reage, é a resiliência, é a fé, é a confiança, é o aprendizado, é o exercício da fé madura, confiante, que chega no meio da tempestade e clama, e lá na tempestade é capaz de ouvir a voz de Jesus, e lá na tempestade ele abençoa todo mundo, ele salva todo mundo, ele prega para todo mundo, ele revela a glória de Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem xingar, só confiando que Jesus está com ele, aleluia. A última pregação do Billy Graham, com 80 anos, você dá risada. Quando ele fala das doenças que ele tem, você dá risada. Ele fala sorrindo. Ele fala o que ele diz e está dizendo: olha, porque Deus é maior do que toda doença. A paz que eu sinto, a presença de Jesus vai acima de tudo isso. Essa é a diferença, você entende? Não é a circunstância, é o que está aqui dentro. Não é a tempestade do lado de fora, é o sol brilhando dentro do coração. É a fé inabalável, é a segurança, é a certeza. Paulo, não temas. Não temas, porque o Senhor, por sua graça, o navio vai acabar tudo, Paulo. Versículo 44, no fim do relato: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos ouviram a pregação, ouviram a palavra, ouviram o testemunho. Depois na ilha de Malta, onde ele chega, os milagres acontecem, o povo se converte. Porque não é só a chegada que importa, é o processo, é a viagem, é o que você faz nessa viagem, é o que você faz nesse caminho, é o que você faz no meio da tempestade. Uns ficam apavorados, uns xingam, uns dormem, outros fogem, outros oram, outros confiam e ouvem a voz de Deus e abençoa todo mundo que está à sua volta. Paulo falou aqui, no meio dessa tempestade, é a hora para eu pregar para esses homens. Quando estava tudo bom, eles não iam ouvir mais agora eles estão sedentos, agora eles estão ávidos. É agora que eu vou pregar para eles, é agora que Deus vai manifestar a sua glória e o seu poder, nessa hora. Porque Deus permite a tempestade para revelar o que tem no coração e para manifestar o seu poder e a sua glória. Porque Deus permite tempestade para ver do que você é feito.
do que você é feito, o que tem no seu coração. A sua fé é verdadeira ou é falsa? Você está se auto-enganando, se iludindo? Você confia ou não confia? Outra tempestade famosa da história, grande avivalista, reformador social, dos maiores crentes da história da igreja, John Wesley, filho de pastor, uma mãe santa, educado na palavra de Deus desde a infância, estudou teologia, foi ser pastor, foi ser missionário, saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos pregar para os índios. Só que o John Wesley tinha um pequeno problema. Ele era crente, filho de crente, pastor, era tudo isso aí. Só que quando ele estava voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra, veio uma tempestade no navio. Isso também no século XVIII. E naquele tempo de John Wesley, teve um grupo chamado os Morávios, que experimentou uma visitação do Espírito Santo, um grande avivamento. E tinha alguns irmãos morávios nesse navio. E quando o navio voltava, veio uma grande tempestade e parecia que o navio ia naufragar. E o John Wesley começou a tremer de medo da morte. E ele olhou para os irmãos morávios, e os irmãos morávios estavam cantando e orando na maior calma. Quando a tempestade passou, ele chegou em terra e ele descobriu: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho segurança da minha salvação. Naquela mesma semana ele foi numa reunião onde? Na casa dos irmãos morávios. E lá ele teve a famosa experiência, que enquanto os irmãos liam um trecho de Lutero, o coração de Wesley escreveu no seu diário: enquanto era lido, o meu coração começou a aquecer, e eu ouvi a voz do Espírito falando: eu sou filho de Deus, eu sou redimido, eu sou salvo. E aí eu tive certeza da minha salvação. Depois desse dia, as pregações de Wesley mudaram, tudo mudou na vida dele, porque ele se tornou um crente de verdade, alguém que recebeu o testemunho do Espírito Santo dentro do coração. Agora tem um monte de gente que está na igreja e morre de medo da morte, não tem certeza da salvação, não tem segurança, vive uma vida apavorada, assustada. Jesus veio para nos livrar do medo da morte, porque quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Aleluia! A segurança da salvação. Então a tempestade vem para revelar. É na hora da angústia que revela o que está no coração, se a sua fé é verdadeira ou é falsa, se a sua fé é uma crença, se a sua fé é uma ilusão, é um auto-engano, se você aderiu a uma doutrina, se você tem uma crença de catecismo, ou se você experimentou o testemunho do Espírito Santo, falando no seu espírito que você é filho de Deus, que Deus é Abba, Pai, e você está salvo. Aleluia! A tempestade é para isso, meu irmão, revelar e mostrar o que tem aqui dentro. Terceira e última tempestade, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Esse é o sono da confiança e da segurança e da certeza absoluta. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, o Senhor é indiferente ao nosso sofrimento? Mestre, o Senhor não vê que nós estamos apavorados? Mestre, o Senhor não vê que nós vamos morrer?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem uma interpretação desse texto aqui que faz sentido. Na sequência, no capítulo 5, Jesus chega à terra dos Gerazenos, ou na outra tradução, dos Gadarenos. E é ali que Jesus vai expulsar aquele homem que sai 2.000 demônios, que entram nos porcos. Uma região meio possuída, tinha uma legião de demônios. Alguns estudiosos dizem que esse vento foi enviado pelos demônios. A Bíblia não deixa isso, não revela isso, mas até para entrar em porcos, os demônios precisam pedir a permissão de Jesus. Então, se Jesus permitisse, poderia ser que eles não queriam que Jesus chegasse até Gadara, porque Jesus ia expulsar os demônios lá, ia libertar aquela região do domínio dos demônios. Pode ser, mas a Bíblia não diz. Tudo que Satanás pode fazer, e às vezes ele faz, é permissão de Deus. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Então o texto não diz claro, o texto não deixa claro. Só gostaria de colocar isso, que às vezes podem vir coisas que Deus permite. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu você, para provar você, como o trigo é provado. Satanás pediu, mas eu orei por você, Pedro. A sua fé não vai desfalecer. Você entendeu? Às vezes Satanás não pediu para provar Jó, e Deus permitiu. Às vezes pode acontecer. Às vezes vem lá como ação do inimigo, às vezes de forma inexplicável, às vezes pode vir. Às vezes Deus permite, para revelar o descontrole dos discípulos, a incredulidade dos discípulos, para revelar o pavor deles, para que eles pudessem ter naquele momento, e essa é a intenção de Marcos, revelar quem é Jesus, o poder de Jesus, não só sobre doenças, não só sobre demônios, mas sobre o vento, sobre o mar. E o texto aqui literalmente diz que Jesus ficou em pé e deu um pito no vento, e Jesus falou: fica quieto. Como você fala às vezes com um cachorro, com um bichinho, fica quieto. E aí os discípulos ficam apavorados. Não é mais com o vento, não é com a tempestade, eles ficam apavorados, é com Jesus. Quem é esse homem? E a tempestade vem, irmãos, para nos deixar fascinados pelo poder de Deus, pela glória de Jesus, amedrontados com o Deus que nós servimos, que com uma palavra repreende o mar, acalma o vento e traz a bonança. Esse é o nosso Deus, que diz assim: por que você teve medo? Por que você é tão tímido? Por que você vive tão apavorado? O Senhor quer tirar o medo. Não tema o mar, não tema a tempestade, tema aquele que pode lançar a alma no inferno, que é Deus o Senhor. Tema o soberano, tema o Senhor, o Rei dos Reis, tema aquele que governa sobre tudo, tema Ele. A tempestade vem para revelar o poder de Jesus, a glória de Jesus, e revelar o que eles têm no coração, a incredulidade deles, o medo deles, o pavor deles, o susto deles, e veio também para nos deixar fascinados. Tinha um antropólogo que ele escrevia que Deus é o mistério tremendo, é aquilo que nos apavora e que nos fascina. É o mistério que nos faz tremer e nos faz adorar. É como a luz que atrai os insetos. Deus é assim que você fica maravilhado. Ele é majestoso, Ele é glorioso, mas Ele é amoroso, Ele é bom, Ele se importa, Ele cuida de nós, Ele acalma o vento, Ele nos leva até o outro lado, Ele expulsa os demônios, Ele liberta do mal, Ele salva pecadores, Ele revela a sua glória. Esse é o nosso Deus. Nada está além do poder de Deus, nada está, nem as leis naturais, nada está além do poder de Jesus. Ele manda e eles ficam
calmos. Para concluir essa mensagem, irmãos, para concluir essa mensagem, o que eu gostaria de dizer para você aqui: as tempestades, sejam de onde vierem, como vierem, elas vêm para nos fazer orar, para nos levar à oração. A oração é a respiração do cristão, a oração é o nosso modo de vida, a oração é o bater do nosso coração. O crente que não ora está desviado, está perdido. O crente que não vive em comunhão com o Senhor está perdido. Você vai ver aqui, lá em Jonas os pagãos oram, lá em Paulo, Paulo ora e Deus fala e Deus salva. Aqui Jesus vem e fala com eles: por que vocês não creem? Eles correm para Jesus, a tempestade vem para você correr para Jesus, para você clamar a Jesus, para você dobrar o seu joelho, para você invocar a bênção, o poder, a graça, a proteção, o livramento. É hora da oração. Esse tempo é tempo de jejum, de oração, de consagração, de adoração, de buscar a Deus. Esse é tempo de choro, de lágrimas. Não é tempo de festa. Tempo de joelho dobrado, de correr até Jesus, para que Jesus salve os marinheiros desse barco, para que Jesus salve os pagãos, para que Jesus salve os crentes nominais, para que Jesus salve os crentes desviados. Preciso, irmãos, de gente que ora, preciso de gente que ora, que clama, que intercede, que busca, que crê no poder da oração. Esse é tempo de orar. E eu pergunto para você, meu irmão, você que está na sua casa, você tem orado? Você tem adorado o Senhor? Você tem invocado o nome do Senhor na sua família, na sua casa? Você tem tido tempo com Deus? São só notícias tristes, pessoas morrendo, gente próxima, gente de longe, gente sofrendo, gente padecendo. É crise de toda sorte assolando o nosso país. Será que você está dormindo? O sono da indiferença, da irresponsabilidade? Será que os pagãos estão buscando mais a Deus que a gente? Eu tenho visto muito crente dessa igreja aqui afastado, desviado, e muitos outros que nem eram da igreja, estão mais firmes, estão buscando, estão orando, estão clamando, e muitos outros estão relaxados, desviados. As tempestades vêm para a gente orar, e as tempestades são os momentos para a gente provar o poder de Deus, a glória de Jesus, a oportunidade de Deus sarar, transformar, converter o nosso coração, a oportunidade da gente ouvir a voz de Deus, a oportunidade da gente viver uma vida sem medo, sem pavor, mas com confiança, com fé, de exercitarmos uma confiança inabalável em Deus. Essa é a hora de ver se você crê ou não crê, você confia ou não confia. Você conhece a Jesus ou não conhece? E se nessa noite o Espírito Santo falou com você e você ainda não tem certeza, hoje é dia de salvação, hoje é dia de você se converter, consertar sua vida, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus de fato e de verdade, apenas deixar de falar, mas viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida na palavra, uma vida de seriedade. É a oportunidade de você conhecer Jesus de fato e de verdade, de você experimentar a presença dEle, o poder dEle que acalma a tempestade aqui dentro. A voz de Jesus que diz aí para o seu coração, para a sua alma: calma, não temas, eu estou contigo. Você falar para essa ansiedade que está estrangulando,
que está colocando um nó na sua garganta e não deixando você respirar, você ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas, eu sou contigo. Acalma o teu coração, sossega a tua alma. Eu mando no vento, eu mando na tempestade, eu mando no mar. Eu, o Senhor Jesus, confia em mim, entrega para mim, entrega ao Senhor, descansa nele, deixe Jesus falar com você hoje. A tempestade é para Jesus revelar o seu poder, a sua glória, o seu amor, é para Ele purificar a sua fé, é para você viver uma vida de oração, é para você experimentar isso daqui, esse fascínio. Quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que dá uma ordem e o câncer vai embora? Quem é esse homem que abre o mar? Quem é esse? Quem é esse homem que ama, que perdoa pecadores, que expulsa milhares de demônios, que liberta o mendigo encarcerado, que ressuscita mortos? Esse é o tempo da gente ficar fascinado, apaixonado, extasiado com o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro como Ele. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso redentor, libertador. Ele, Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida para Ele? Você tem segurança que a melhor coisa da sua vida é Jesus? Que a maior riqueza da sua vida é Jesus, que o maior bem que você possui é Jesus, e quem tem Jesus não precisa de mais nada. Você tem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei, enquanto eu meditava nesses textos, de um filme da década de 90, filme famoso chamado Forrest Gump. Forrest Gump era um garoto com deficiência cognitiva, e por ser assim, ele consegue façanhas notáveis. É uma ficção, não é uma história real, mas você observa que em filmes assim, você vê o Evangelho, o poder do Evangelho. Forrest Gump vai para a guerra do Vietnã, e o tenente dele é de uma família de militares, e o tenente Dan é alvejado por balas, e o Forrest Gump salva o tenente da morte, e o tenente perde as duas pernas, fica aleijado. Por causa disso o tenente Dan odeia o Forrest. Porque você me salvou? Eu deveria ter morrido como herói de guerra, agora eu vivo como um aleijado, desprezado. E o tenente Dan entra no alcoolismo, e depois de um tempo o Forrest Gump pega um barco pesqueiro de camarão, e numa noite o tenente Dan vem a trabalhar com ele naquele barco, e eles estão pescando e não pesca nada, e numa noite vem uma grande tempestade. O tenente Dan, aleijado, sobe no mastro e começa a xingar a Deus, e começa a dizer: o Senhor não me acerta, pode me matar. E ele começa a xingar a Deus, e os raios vêm, ele xinga, só que ele não morre. Aquela tempestade vai salvá-los. A partir daquela tempestade, os barcos concorrentes são desfeitos, e eles começam a pescar muito camarão. A tempestade trouxe muito camarão, eles ficam ricos. No final do filme, o tenente Dan vai para o casamento, indo para a igreja, com prótese nas pernas, casado com a vietnamita, que era o povo que ele fez guerra, um homem transformado. O Forrest Gump diz assim: o tenente Dan está reconciliado com Deus. Naquela tempestade, num filme secular, naquela tempestade que ele achou que estava matando, estava salvando. Esse é o poder do Evangelho. A tempestade vem para salvar,
para salvar você, para transformar você, para curar você, para trazer reconciliação entre você e Deus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Qual é a tempestade que você está passando? Senhor, revela o teu poder, revela o teu amor, revela a tua glória para os teus filhos e filhas. Senhor, aqueles que como Jonas estão desviados, bloqueia o caminho, impede a fuga, gera arrependimento e conversão nessa noite. Senhor, tantos que estão frios, tantos que não percebem a urgência do momento, tantos que estão, ó Deus, desviados. Oh Deus, que essa tempestade venha salvar o profeta da sua frieza. Deus, nesse tempo que pagãos têm orado mais que crentes, leva crentes à conversão, Senhor. Ó Deus, que nesse tempo o Senhor revele o que está no nosso coração, se a nossa fé é verdadeira, se a nossa confiança é sincera, é autêntica, é genuína. Senhor, leva o teu povo ao arrependimento e leva-nos ao lugar da oração, da busca, da conversão, da consagração. Espírito Santo de Deus, revela o teu poder, tira o medo, tira o pavor, tira a insegurança, tira o pecado, tira a frieza, transforma, converte-nos, salva-nos, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a ver e ouvir, a ficarmos fascinados com a glória de Jesus, com o poder de Jesus, com a palavra de Jesus, com a promessa de Jesus. Jesus amado, revela-te em cada lar, em cada casa, revela para as crianças, revela para os adolescentes, revela para os casais, revela o teu poder, Jesus, revela a tua glória, a tua soberania. Tira, Senhor, aqueles que vivem apavorados e dá-nos o fascínio por tua glória, por tua beleza, por tua soberania, porque o Senhor tem poder, o Senhor tem graça, que nós não viemos temer nada nessa terra, somente o Senhor. Que o Senhor seja a grande riqueza, o grande tesouro de cada um aqui. Que, Senhor, se revele, que o Senhor tire a insegurança, se pessoas que ainda não são salvas, ó Deus, tantos nominais, tradicionais, que não são salvos, que não receberam o testemunho do Espírito Santo. Oh Deus, que nessa noite o Senhor nos leve ao lugar do encontro, da entrega, do arrependimento, da conversão, do conserto de vida. Que o Senhor nos leve ao fascínio e dizer: quem é esse que morreu na cruz? Quem é esse que ressuscitou? Quem é esse? E que a tua voz, Jesus, traga luz, libertação, paz, calma, fogo para o coração frio. Que a tua voz, Jesus, acalme os nervos, tranquilize o sistema nervoso. Que a tua voz, Senhor, acalme os pensamentos acelerados. Que a tua voz, Jesus, pacifique o coração descontrolado. Que a tua voz, Jesus, seja ouvida. Seja ouvida. Levanta o teu povo para orar, levanta o teu povo para te buscar. E venha, Senhor, o tempo da grande bonança, o tempo do grande avivamento, o tempo do refrigério, o tempo do crescimento. Venha tempos de maravilha, Senhor. Eu creio que depois dessa pandemia o Senhor vai soprar maravilhas. Nós vamos ver as grandes coisas que o Senhor está fazendo agora.
Oh Deus, nós cremos num grande avivamento, num grande crescimento da igreja, num avanço do reino de Deus. Eu creio, Senhor, num tempo de profundo crescimento. Oh Deus, manda a tua palavra, envia a tua ordem, sossegue esse mar, acalma esse vento, e venha, Senhor, para cada irmão e irmã aqui nessa noite, tempos de refrigério, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de avivamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.